Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô muito bem e eu estou muito feliz por estar aqui gravando o nosso devocional da Palavra do Senhor Jesus. E hoje eu vim trazer uma palavra para o seu coração que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 22, uma passagem muito conhecida que tem como título Pedro é avisado. Versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Amém. Esses versículos apenas. Bom, aqui é um diálogo entre Pedro e Jesus. Jesus está dizendo a Pedro que ele negará o nome dele, que conhece ele antes que o galo cante 3 vezes. E Pedro afirma ao Senhor. Ele fala assim: não, Senhor, eu tô pronto, eu tô disposto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Aqui Pedro falou alguma mentira? Não, acredito que Pedro, ele realmente falou aquilo que ele estava sentindo, aquilo que ele achava que realmente ele fosse capaz de fazer por Jesus. Só que Jesus, ele sabia a realidade, que Pedro negaria o nome dele quando ele estivesse no momento em que ele foi levado para ser morto, crucificado ali, condenado. E Pedro negou Jesus, realmente, o Senhor Jesus falou a verdade. Mas Pedro, ele aqui ainda não tinha se convertido totalmente, porque Jesus fala: quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Então Pedro, ele andava com Jesus, ele era apóstolo de Jesus, ele servia a Jesus, só que ainda ele não era convertido por Jesus. Então isso nos mostra que muitas vezes nós vamos estar na igreja, vamos servir o nome de Deus, só que nós ainda não fomos convertidos por Ele. Mas a palavra aqui fala que o Senhor ainda diz a ele: quando converteres, que você fortaleça os seus irmãos. Então ainda ele iria ter o processo da conversão dele. E Pedro realmente nega Jesus, que a gente vai conhecer aquela passagem lá no versículo 54 de Lucas 22, em que Jesus, ele é levado, né, na casa do sumo sacerdote, e Pedro vai com ele, né, só que fica de longe observando tudo que tá acontecendo. Aí chega 3 pessoas diferentes e fala: você é um deles, você estava com eles, você se veste e fala igual eles. E nessas 3 pessoas que se aproximam dele, ele fala que não conhecia Jesus, ele negou Jesus. E na última vez que ele nega Jesus, aqui a palavra vai nos dizer, no versículo 61 de Lucas 22, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra que o Senhor disse: hoje 3 vezes me negará, antes do cantar do galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então no momento em que o galo cantou, Pedro já havia negado Jesus 3 vezes. E o Senhor Jesus olha para Pedro e Pedro lembra daquilo que Jesus falou, que ele negaria o nome dele durante 3 vezes. E aí Pedro se arrepende e chora amargamente. Então o que eu quero dizer, às vezes a gente lê essa passagem e a gente julga Pedro, né? Fala: nossa, que atitude feia que Pedro teve. Nossa, que Pedro negou Jesus, que traíra que ele foi, que falso que ele foi. Mas, gente, nós não somos diferentes de Pedro. Quantas vezes nós também negamos o nome de Jesus? Quantas vezes a gente tá lá no meio dos nossos amigos e eles estão lá zombando de Deus, rindo, falando coisas que são impróprias, coisas que desagradam a Deus, e a gente prefere tampar os nossos ouvidos e fingir que nada tá acontecendo, que a gente não tá ouvindo aquelas barbaridades, só para não contradizer com aquilo que eles estão falando. Ali, eu quero dizer para você que ali nós estamos negando o nome de Jesus, porque nós tínhamos a oportunidade de corrigir os nossos amigos, de levar o nome de Jesus para aquela conversa, e a gente prefere ocultar aquilo que a gente está ouvindo, ficar neutro para não ter divergência com os nossos amigos, mas a gente acaba negando o nome de Jesus, entristecendo a Jesus, porque ali é uma oportunidade da gente falar de Deus e corrigir aqueles que a gente ama.
mas não só no meio dos nossos amigos. Quantas vezes a gente nega Jesus, tem a oportunidade da gente estar na igreja servindo a Deus e a gente prefere o quê? O conforto da nossa casa, a nossa cama quentinha, a nossa cama aconchegante, do que se arrumar e ir para a igreja adorar o nome do Senhor. Ali também nós estamos negando o nome de Jesus. Quantas vezes na nossa vida, se nós pararmos para pensar, a gente está negando o nome de Jesus? A gente está preferindo fazer as coisas que entristecem ao Senhor do que fazer aquilo que é a vontade de Deus. Quantas vezes a gente prefere pegar o nosso celular e ficar por horas e horas ali, mexendo lá nele, procurando coisas que não tem nada a ver com a nossa vida, olhando a vida dos outros, do que a gente pegar uma Bíblia e alimentar o nosso espírito. Eu quero dizer que aqui também a gente está negando o nome de Jesus. Então, que a gente venha refletir nisso. Pedro, ele ainda não era convertido, ele ainda ia ser convertido por Deus. E essa conversão ia fazer com que ele fortalecesse seus irmãos, que ele fosse um exemplo para os seus irmãos. Mas muitos de nós já somos convertidos, já tivemos um encontro com Deus e estamos continuando negando o nome de Jesus. Então é hora da gente parar um pouco e ver o que realmente a gente tem priorizado na nossa vida, ver o que realmente tem que ser a prioridade nos nossos dias. Muitas vezes, eu falo por mim, eu prefiro, como eu disse, ficar no celular horas e horas do que pegar uma Bíblia e ler. E o que a gente está fazendo? A gente está só alimentando a nossa carne e enfraquecendo o nosso espírito. E a gente precisa estar fortalecido para fortalecer outras pessoas. E mesmo Pedro negando Jesus, Jesus perdoou a Pedro. Ele se arrependeu e perdoou. Eu quero dizer que se você se arrepender hoje de todas as vezes que você preferiu inúmeras coisas que desagradou a Deus do que escolher as coisas que eram da vontade de Deus, se você se arrepender hoje e pedir perdão ao Senhor, Ele vai te perdoar como Ele perdoou a Pedro. Porque não foi o erro de Pedro que fez com que os propósitos de Deus não se cumprissem na vida dele. Muito pelo contrário, Deus endulçou muito a vida de Pedro. Pedro, ele foi transformado por Deus, ele teve uma conversão com Deus, ele teve um verdadeiro encontro com Deus e ele ajudou muito o evangelho de Deus se propagar naquele tempo. E até hoje ele é um grande exemplo para nós, né, na nossa vida atual. Então ainda tem esperança para mim, tem esperança para você. A gente precisa apenas enxergar o que a gente está fazendo da nossa vida hoje e começar a priorizar as coisas de Deus. Parar de negar, de viver a vontade de Deus. Toda vez que a gente nega de viver aquilo que Deus tem para nós, que é aquilo que Deus quer para nós, a gente está negando Deus nas nossas vidas, está negando Jesus na nossa vida. E é esse o convite de Deus para nós hoje. Que a gente venha escolher sempre glorificar o nome de Deus nas nossas atitudes, que a gente venha sempre querer confrontar. Pedro deveria ali naquele momento falar assim, ó, não, eu conheço Jesus, ele não disse que ele estava disposto a ir à prisão, à morte por causa de Jesus, mas Pedro ainda não estava preparado, ele não estava preparado, porque como eu disse, ele ainda não tinha sido convertido por Deus, mas nós precisamos estar prontos para ir tanto à prisão como à morte pelo nome de Jesus. A gente não tem que se envergonhar de falar, eu conheço Jesus, isso que você está fazendo não é certo, isso que você está fazendo está desagradando a Deus, eu não vou passar a mão na sua cabeça nessa atitude. Muita gente não faz isso porque acha que está julgando o outro. E não é. Se a gente sabe que aquilo que o outro está fazendo é errado, e se você tem conhecimento disso, você pode sim corrigir as pessoas, falar para as pessoas, sim, você está fazendo errado, não é certo, está desagradando a Deus, você precisa mudar, porque quando você nega corrigir aqueles que você ama, você está negando o nome de Jesus, você está envergonhando a Jesus, porque às vezes ele te colocou diante de uma situação, num lugar ali, onde tudo está errado, para que você seja um meio onde as pessoas vão olhar para você e vão buscar querer consertar, vão buscar querer ser transformada como você é. E às vezes Deus te coloca nos lugares, em vez de você ser luz, você está sendo treva na vida das pessoas. E você está negando o nome de Jesus, você está negando a identidade de Jesus na sua vida. Então não é para isso que Deus te chamou, não é para isso que Deus nos chamou. Então é hora da gente acordar, é hora da gente despertar, sabe, gente? E buscar ter uma verdadeira identidade de Jesus nas nossas vidas. Aonde a gente estiver, nós não negarmos o nome de Jesus. Não é só no falar. Através das nossas atitudes, as pessoas nos verem, reconhecerem
tem Jesus na vida dela e elas quererem ser transformadas pelo Jesus que a gente carrega dentro de nós, entendeu? Às vezes nós mesmos estamos sendo igualando as pessoas do mundo por vergonha de falar do nome de Deus, por vergonha de querer corrigir, porque a própria palavra fala que o bom pai, ele corrige os seus filhos. Então, se você ama as pessoas que estão do seu lado, você não tem que ter vergonha de corrigir elas, de falar que as atitudes delas estão erradas. Não, muito pelo contrário. Se você passa a mão na cabeça delas, você não tá demonstrando amor para elas. Porque nós que somos transformados por Deus, que temos o conhecimento de Deus nas nossas vidas, nós temos que sim repreender aqueles a quem amamos, certo? Mas com mansidão, com sabedoria, não com o dedo apontando o juiz da vida das pessoas, não, mas demonstrando aquilo que Deus fez na nossa vida. Essa transformação vai refletir no outro e o outro também vai querer conhecer o Cristo que a gente conheceu. Mas Pedro, ele diante dessa situação que ele estava vivendo ali, ele negou Jesus as 3 vezes. As pessoas reconheceram que ele era um dos apóstolos de Jesus, só que ele não teve coragem de assumir, então ele não estava pronto para morrer e nem para ir para a prisão com Cristo. E o que eu quero deixar para vocês refletir hoje é: vocês estão dispostos tanto a ir para a prisão e tanto a morrer por Cristo? Então que você venha refletir nessa palavra e que o Espírito Santo do Senhor continue falando com vocês. Se hoje você refletiu que diante das suas atitudes você tem negado Jesus, que você venha consertar as suas atitudes, consertar a sua vida, porque nunca é tarde. Pedro se arrependeu e Deus perdoou Pedro. E hoje Deus te diz: se você se arrepender de todo o coração e pedir perdão, eu perdoo você. E você vai continuar vivendo tudo aquilo que eu tenho para sua vida. Não vai ser os seus erros que vai impedir de você viver o propósito de Deus na sua vida. Desde que você se conserte, se arrependa e muda o seu pensamento, as suas atitudes, Deus, ele não vai alterar o plano dele na sua vida. Que você receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!